nesta cena, a entrada da Mileninha na Ferrovia Secreta. O que é a Ferrovia Secreta? Ferrovia Secreta é um lugar onde tem muitos aspirantes, onde tem gente indo para Fengart, que é a cidade mais poderosa de todas as cidades, onde lá tem os grandes magos. Imagina que é a metrópole desse mundo mágico. E essa ferrovia, ela tá indo exclusivamente para lá. Então os magos, as pessoas que tem dentro dessa ferrovia, são seres poderosos, seres que tinham muito poder e perderam porque foram atacados por criaturas das sombras. E a gente precisava criar esse cenário mágico. E aí o Sokol, que é nosso consultor de feitiços, né? O Sokol é um mágico de close-up, um estudante da mágica. E aí ele vai nos ajudar a construir essas cenas desses bruxos, esses seres dentro da ferrovia, com mágica de verdade. A parte da ferrovia foi a parte que eu mais gostei e foi o maior desafio. No início a gente queria usar o mínimo de edição no filme. A gente queria fazer tudo real, então usar mágicas reais para que não tenha quase nada de pós. O ponto alto desse filme, pra mim, um dos, é você poder fazer a magia real. Tu poder executar mágicas vindo de um mágico é incrível, porque em qualquer filme, a equipe, a produção, o diretor ia optar por colocar uma coisa de pós, sabe? Pendurar uma moeda, travar um hambúrguer voando numa pós e tal, hoje é comum. Agora, você poder fazer isso na real, cara, é muito divertido, cara. É muito foda. Aqui na ferrovia também teve diversas outras magias em um plano sequência, então a gente dependia muito que ninguém errasse nenhuma das mágicas, porque o plano não parava. Teve mágicas mexendo uma colher numa xícara de chá, mudando a página de um livro com magia, levantando uma vassoura, fazendo levitar até a mão. E teve bastante coisa muito legal, uma sequência de mágicas com moedas também. O pessoal se dedicou, praticou e aprendeu tudo naquele dia. Eles aprenderam e já saíram fazendo, foi bem legal. Bom, eu lembro que naquele dia eu vi mágicas que eu nunca tinha visto na minha vida. O Sokol fez umas mágicas muito legais e eu fiquei tipo, o quê? Eu me sentia dentro da ferrovia, literalmente num mundo mágico, assim. Eu tava tipo, o que tá acontecendo? Era muita informação pro meu cérebro. A gente teve a cena em que o cara tropeça e o hambúrguer para no ar. Quando ele para, o professor Kines pega o hambúrguer e dá pra Mileninha. Isso aí tudo foi feito à vera, na real. Não tem efeito, de pós. Esse pra mim foi o maior desafio, que era conseguir paralisar um hambúrguer no meio do ar e depois fazer ele se movimentar. Pra mim foi o maior desafio. Passei alguns dias tentando achar a solução, pensando como que seria feito. Na hora a gente colocou em prática, ainda dei alguns ajustes de improviso. O resultado foi muito legal, eu gostei bastante e foi bem desafiador para mim. Foi a parte que mais me desafiou, porque eu nunca tinha feito nada parecido com isso. Eu achei que não ia dar certo. Para fazer esse hambúrguer voar, a gente usou fio invisível, né? E o fio invisível tem dois problemas. Um, que ele é um fio, experimenta passar um fio em um pão, corta o pão. Então esse era o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, por ele ser invisível, ele tem uma característica de ser muito fininho, ele não é tão resistente. Então nós precisávamos pendurar um hambúrguer pesado, né, em alguns fios invisíveis e deixar no ar. E aí a gente tem mais um agravante, que é a gente precisa prender esses fios no teto, prender esses fios em vários lugares sem estragar o cenário que a gente tem, porque 2 horas depois que terminasse aquilo ali, a operação começava recebendo aprendizes. Então eu achei que não ia dar certo. Eu acho que o Sokol foi muito estudioso e muito inteligente para fazer essa cena funcionar, assim, porque eu achei que nós precisaríamos botar esse hambúrguer na computação gráfica. Eu acho que o ponto mais difícil, principalmente pra mim, foi ver aquele hambúrguer flutuando e não poder dar uma mordida naquele hambúrguer, porque a gente tava com muita fome e aí eu tava com muita vontade de comer aquele hambúrguer, mas não podia porque tinha que deixar ele pra cena. Aí depois eu acabei que eu comi 2 hambúrgueres. Bom, então teve algumas das mágicas que quase não deram certo, porque estávamos testando tudo na hora. Tinha mágicas que eu inventei na semana e até mesmo na hora da gravação, que eu pensei, nossa, daria pra usar aqui e fazer dessa forma. Algumas a gente testou, não deu certo. Teve outras que de improviso me surpreenderam porque deram muito certo e eu acho que deu aquela cerejinha do bolo para aquela cena. Depois também tem o próprio Sokol na mesa ali com a moeda, que a moeda para quando faz o imóvel e logo depois ela cai na mão. E aí ele inventou um negócio de botar a linha lá, enfim, tem toda uma tractana ali para fazer isso e deu super certo. Isso eu acho uma das coisas mais legais assim de se fazer. Teve uma da levitação numa moeda, onde o imóvel para com a moeda no meio do ar, onde essa moeda tinha que levitar e não podia se mexer e depois ela caía na mão e continuava a cena. A gente demorou ali, acho que uma meia hora para conseguir ajustar e deixar certo. E aí quase que a gente desistiu porque não dava certo, não dava. E em último momento teve uma ideia e aí conseguimos fazer dar certo.
Eu fui convidada pelo André Moraes para fazer essa parte toda de direção de arte e de objeto de cena. Montar os cenários no filme do Hector foi uma experiência muito incrível, porque já contava com um cenário incrível que era da pizzaria e da hamburgueria. Eu juntei um monte de objetos aqui e só complementei com o cenário que já tinha, que já era incrível, né? O que acontece? Como a Ferrovia Secreta, o cenário que nós estávamos usando, é também a nossa hamburgueria temática, da 1h45, das 13h45 até a meia-noite, ela operava todas as viagens que nós tínhamos vendido, todos os aprendizes que estavam vivendo os nossos negócios físicos, precisavam estar ali, precisavam ter uma excelente experiência. E a gente já tinha aberto câmera outro dia, só que nós conseguimos abrir câmera às 9, quando começou a rodar as cenas, a gente teve que parar e desmontar todo o set, porque ia começar a operação. Então o que nós dissemos? Não, vamos gravar isso de madrugada, a gente tem até o outro dia de manhã pra fazer. Então a gente esperou tudo fechar à meia-noite e a gente começou a gravar, era 2 da manhã. Eu acredito que nesse dia a gente foi até umas 5, 6 horas. Cara, esse dia foi bem louco, assim, foi o dia mais louco, eu acho, das filmagens, assim, porque a hamburgueria fechava 11 da noite, até fazer todas as cenas, foi bem intensa. Set de filmagem a gente faz várias vezes, então a galera começou a ficar cansada. Então chegou uma hora que veio, assim, muito energético ali pra galera conseguir terminar as cenas, né, enfim. Mas tava todo mundo cansado, mas no fim ficou incrível, assim, a galera, todo mundo muito profissional. Foi incrível, assim, trabalhar com eles. Eu acho que pra mim esse foi o ponto mais difícil dessa cena, que foi manter essa galera acordada e motivada pra gravar durante 5, 6 horas na madrugada depois de um dia inteiro de trabalho.